Quase que eu começo a chorar de novo. Amores, qual foi o último artista que te levou às lágrimas? Vou contar a minha. Mira Schendel. Eu tava aqui lendo o livro da obra dela, cheguei nessa página e lágrimas sem nenhuma explicação. A última exposição que teve dela aqui em São Paulo, eu passei horas na sala do museu, completamente assim emocionada e tomada por aquilo. E tem uma coisa curiosa na minha relação com a Mira, e talvez vocês se identifiquem, que eu sempre me emocionei muito com o trabalho dela e era essa a nossa relação. Eu nunca tinha dado um Google para saber o ano que ela nasceu. Era um arrebatamento divino assim, e eu quis manter esse lugar intocado, talvez com receio de que alguma informação tirasse isso de mim. Eu sou romântica, fantasiosa, iludida mesmo. Até que, como eu estava comentando, comprei esse livro, que por sinal maravilhoso, e descobri que Mira Schendel nasceu em 1919 em Zurique, na Suíça. Seus pais eram de origem judaica e por conta da perseguição aos judeus na Europa naquela época, ela mudou de cidade diversas vezes até imigrar para o Brasil em 1949. Ela morou em Porto Alegre primeiro e depois veio para São Paulo. Eu descobri também que ela pintou até os 17 anos, parou e retomou a pintura quando ela estava aqui no Brasil por uma questão de vida ou morte. As primeiras pinturas são naturezas mortas, com formas bastante simplificadas e com influência de Morandi. A Mira morou bastante tempo na Itália e, apesar dos pais de origem judaica, ela foi batizada na Igreja Católica e teve uma educação religiosa. Então Deus e o pensamento metafísico fazem parte total da pesquisa de arte dela, o corpo e a alma. Ela é apaixonada pelo espírito e estuda teologia como uma possibilidade de viver a fé. Em 64, ela cria monotipias que dizem por que não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, que são como santinhos feitos para a ordenação de um amigo dominicano, Frei Gabriel. Na série Homenagem ao Deus Pai do Ocidente, de 75, ela cria 16 desenhos com tinta spray e letras autocolantes que representam uma louvação a Deus. Cada um dos desenhos no seu formato predileto, que é o 46 por 23, ou seja, um quadrado em cima do outro, apresentam palavras ou frases provenientes do Velho Testamento e complementadas com elementos gráficos desenhados com spray. Na 10ª Bienal de São Paulo, em 1969, ela também fez uma obra com referência explícita ao pensamento cristão. Na obra Ondas Paradas de Probabilidade, milhares de fios de nylon presos do teto iam até o chão e junto aos fios de nylon, uma placa com a passagem bíblica que descreve o momento que o profeta Elias, depois de vagar dias e noites no deserto, adentra a caverna na esperança de encontrar com Deus. Com esse trabalho, a Mira quer apresentar a visibilidade do invisível, aquilo que age sem que a gente veja. Ela quer transformar a sala em um momento bíblico através do silêncio, o silêncio poético dos fios de nylon, que evocariam o sopro imaterial do texto bíblico. É um pensamento complexo, delicado e ao mesmo tempo me leva a um outro momento da obra da Mira, que é quando ela experimenta com materiais transparentes, como o nylon, o próprio papel de arroz que tem essa textura leitosa, transparente, e as placas de acrílico que, a partir de pensamentos filosóficos, representariam a libertação do tempo. Eu vou tentar simplificar a explicação, mas ela elabora esse pensamento a partir de uma leitura intensa da obra do filósofo Jean Gebser, que eu nunca li, mas fica aqui a bibliografia. Com a transparência, mais de uma coisa aconteceria ao mesmo tempo, ou seja, essa simultaneidade eliminaria uma sequência temporal e assim o tempo estaria livre para se expressar por si mesmo. É cabeçudo, mas é maravilhoso esse pensamento. E os acrílicos da Mira são assim, eu nem sei começar a explicar. Eu vou ler uma coisa que ela disse sobre eles. O acrílico me dava uma possibilidade fantástica de realizar aquilo e de concretizar inclusive uma ideia. A ideia de acabar com o
atrás e o à frente, com o antes, com o depois, uma certa ideia de simultaneidade mais ou menos discutível, o problema da temporalidade, da espacialidade, etc. Outro elemento importante da obra da Mira é a palavra. Ela experimenta com texto sobre tela, são letras isoladas, palavras, frases completas. Ela começa usando o alfabeto de imprensa, depois a caligrafia, muitas vezes combinada à escrita de imprensa, e ela faz essas monotipias caligráficas em papel de arroz japonês, desenhos com letra de imprensa que podiam ser em decalque ou feitos com a máquina de escrever. Ela interpreta, por exemplo, um cântico de Stockhausen que em determinado momento se ouve "O Senhor seja louvado", e as palavras ganham expressividade sensorial na maneira como ela escreve na superfície do papel, inclusive usando a transparência do papel arroz e sobrepondo a folha, produzindo um efeito de eco na frase "O Senhor seja louvado". Nesses trabalhos ela substitui a escrita de imprensa pela cursiva, que tem a expressividade da caligrafia da artista, o fluxo do pensamento. A escrita não é só um elemento formal, mas uma expressão do pensar e sentir da artista. Eu acho essa tão linda que tá escrito "Ah, como me diverto" em italiano. Ela tá se divertindo nessa brincadeira com as linhas e a possibilidade da linguagem. Outra linda é a série dedicada a amiga Amélia Toledo, que tinha partido em exílio, e a Mira escreve com saudade Amélia Surmar. A frase é colocada como uma onda sobre as folhas de papel japonês sobrepostas. Ela também faz monotipias só com elementos gráficos, com linhas de espessuras diferentes. Ela faz 2000 monotipias e usa essa técnica porque o papel de arroz é frágil e rasga com facilidade. Ela esculpe o papel arroz também, retorcendo e fazendo nós, esses trabalhos que ela chamou de droguinhas. Ela pendurou folhas de papel arroz em fios de nylon e chamou de trenzinho. Ela faz datiloscritos, que são letras, palavras ou frases datilografadas e combinadas com escrita manual. A Mira Schendel também pintou mandalas inspirada no budismo tibetano e nos pensamentos de Jung. Ela fez uma série inspirada pelo I Ching, que é um livro antigo chinês que funciona como um oráculo. E finalmente chegamos às minhas lágrimas. As minhas lágrimas que já aconteceram com vários outros trabalhos dela, e eu não sei por que foi com esse dessa vez. Alguns dos últimos trabalhos que a Mira fez foram essas têmperas que ela pintou e usou também ouro 24 quilates em microespaços. Eu vou ler o que a Mira diz sobre isso. O ouro, neste caso, está fora de certa tradição da pintura, ou seja, nada tem a ver com o simbolismo hierarquizado da Idade Média, época em que os artistas utilizavam o nobre metal para reforçar o estatuto da nobreza, divina ou não. Gostaria que se apresentasse como a mais clara e aguda individuação do caótico. É claro que estou me referindo ao processo de individuar-se, que ele sirva a propósitos de não transparência. Talvez nesse lugar aí da individuação caótica. Ai, meu Deus! Sim, é isso, caramba! Quase que eu começo a chorar de novo. Me contem quais foram os últimos arrebatamentos artísticos que vocês tiveram. Eu vou aproveitar para deixar aqui o vídeo sobre o que é arte e outras perguntas auspiciosas que eu fiz semana passada e algum outro para vocês continuarem assistindo. Beijo, meus amores. Até logo!